Linha de Frente. Olá, muito boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, nós vamos debater alguns assuntos que agitaram o Brasil nessa semana. E nesta jornada me acompanham por aqui a cientista política Maria de Carli, a psicóloga Alessandra Petralha, a advogada Luciana Gaston e também a delegada da Polícia Federal, Tânia Prado. Olá, meninas, boa tarde, bem-vindas mais uma vez ao Linha de Frente, sempre nossa bancada feminina qualificadíssima todos os sábados por aqui. E vamos começar falando de Brasília. A semana por lá foi agitada também e marcada pelo vai e vem do novo marco da segurança pública, que inclui o PL antifacções. O relator, Guilherme Derrite, apresentou uma proposta e, diante das críticas, voltou atrás. Com mais críticas ainda, mudou o texto mais uma vez. E aí foi fazendo diversas mudanças até chegar à quarta versão. Para garantir o avanço da proposta, Derrite aceitou até retirar o trecho que iria equiparar as facções a terroristas. Também manteve o papel da Polícia Federal nas investigações. Mesmo assim, ainda existem muitas críticas à proposta, do próprio presidente Lula, inclusive, e até de parlamentares da direita. E no Congresso e até fora dele, a pressão agora é para que a proposta seja melhor debatida antes de avançar. E isso tem gerado muito burburinho, né? Para lá e para cá, alguns governadores pediram adiamento, outros foram de forma contrária, mas o fato, então, é que essa votação ficou para depois. A expectativa é que ela seja mantida aí ao longo desta semana a ver. Começo, então, girando esse assunto. Vou chamar a Luciana para a gente começar falando um pouquinho dessas mudanças todas. Lu, será que significa uma derrota? Aí digo aqui para São Paulo, para o relator Guilherme Derrite, que é secretário licenciado, né, da Segurança Pública aqui de São Paulo, essa retirada de trechos que eram importantes para ele, como o trecho que equiparava ao terrorismo, por exemplo, e a própria questão da Polícia Federal? Bia, eu entendo, primeiro boa tarde a todos, eu entendo que o grande problema ali é que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 127, trata da temática do poder que nós temos ali do Ministério Público. Esse é o primeiro ponto que eu vejo que tem uma certa inconstitucionalidade sobre o tema. Mas não é só isso. O Derrite tem sido cotado aí nos últimos dias como um possível candidato ao governo do estado, caso o governador Tarcísio se lance aí candidato a presidente da República, que é o que ninguém sabe se vai ou não acontecer. Falar em derrota, só se for uma derrota eleitoreira, para usar isso em face do atual governo, por todos esses problemas de segurança pública que nós estamos enfrentando. Eu acho que é mais uma derrota política do que uma derrota propriamente para o Estado, porque a gente tem ordenamento jurídico, existem regras que precisam ser seguidas e, mais do que nunca, neste momento, a gente não pode agir de uma certa forma populista na elaboração de leis para atender os anseios da sociedade, que é o que mais acontece no Brasil quando a gente tem algum problema, pensando nas eleições. Então, eu acho que o problema existe, mas tem que ser tratado de uma forma técnica, de forma que beneficie o principal foco disso, que é quem? A população que está cansada de tanta violência. Então, assim, falar em perda eu não vejo, só se for realmente lá votos na boca de urna, lá no dia das eleições. Caso contrário, eu entendo que as alterações não são tão ruins para o estado de São Paulo, não. Claro que eu também quero debater essa questão e essa retirada com a Tânia, principalmente esse pedaço que retirava, então, algum poder da Polícia Federal, né, Tânia? Agora devolveu depois de diversas críticas. Como que você vê essa alteração? Esse assunto realmente, nos últimos dias, né, mobilizou diversos atores da área da segurança pública, dentre os quais a nossa categoria, delegado de polícia, né, e mais especificamente da esfera federal. Então, o que ocorre, né, tentando resumir um tema de tamanha complexidade e importância. Sempre que se modifica uma legislação, a expectativa é de que venham mudanças boas, que seja aprimorada a redação relativa ao combate ao crime organizado, né, e agora se fala muito das facções. Então, cada norma, cada diploma jurídico que vem nessa área tem que realmente atender
aos anseios da sociedade e também ter efetividade. Senão não adianta nada um texto que repete o que já existe ou faz alterações cosméticas, ou até mesmo, como foi o caso que aconteceu nos últimos dias, que tenha trechos desastrosos. Agora, eu penso muito que esses trechos problemáticos, vários foram superados. Isso é positivo. O relator, depois, né, de tantos contatos e manifestações, e é importante que seja assim, de maneira democrática, ele corrigiu várias coisas. Mas o problema da pressa é justamente esse, são 40 páginas agora, não é? 40 páginas de questões, assim, que se você mudar um fundo de segurança pública da esfera federal, você afeta o pagamento de diversas operações da Polícia Federal, dentre outras atividades que estão previstas na Constituição, que são obrigatórias, né, da atribuição da Polícia Federal. E, assim, sucessivamente com relação a outros atores da segurança pública. Então, o problema da pressa, né, que até a gente vem conversando, falando com as pessoas, o problema é justamente esse. É importante, é urgente? Sim, tá certo. Mas não pode ter tanta pressa que você suprima discussões. Então, por isso que, quando a gente vê, por exemplo, bancada da bala discutindo esses assuntos, eles fazem audiências públicas, ouvem representantes de classe, ouvem aqueles que estão na linha de frente das diversas polícias, né? Então, é isso que está fazendo falta agora nesse momento, né? Então, por mais que, eventualmente, se tenha uma boa intenção, mas o tema é extremamente complexo. Se você mudar uma coisinha que gere um efeito dominó, depois, para sanear isso, é muito complicado. Então, por isso, a preocupação de todos os envolvidos nessa área, né? Queria falar um pouco dessas mudanças cosméticas, né, que foram citadas e jogar para a Alessandra, para a gente tentar entender um pouco o cenário, porque a gente sempre fala aqui no Linha de Frente que toda vez que a gente tem um problema no país, alguma coisa muito forte, muito viral, começou, né, toda essa discussão do PL antifacção depois da operação no Rio de Janeiro, a gente vai lá para o Congresso e aprova leis. Algumas das meninas, principalmente advogadas aqui, já falaram que nem sempre isso é efetivo, mas para a população, Alessandra, isso gera uma sensação de que algo está sendo feito, mesmo que talvez efetivamente nada esteja de fato ali sendo alterado. O que dá para a gente analisar disso? Olha, Bia, dá para analisar o seguinte, que existe uma polarização. Grupos de pessoas que estão gostando desse endurecimento das leis e um outro grupo que já se sente criminalizado, que se sente exposto, inseguro quanto a todas essas mudanças. Então, isso gera consequências, né, de ansiedade, medo, vulnerabilidade, principalmente dessas pessoas que moram nas comunidades, porque ali existe uma rotulação, um estereótipo, poxa, território, né, de criminosos, de terrorismo, e isso acaba sendo ruim para essas pessoas. Então, existe essa polarização de opiniões aí. A gente separou também um trechinho de uma fala do governador do Rio de Janeiro, já que citei ele agora há pouco, Cláudio Castro, depois de uma das reuniões sobre esse assunto durante a semana. Vamos acompanhar. Nós não discutimos texto, ninguém discutiu texto, nós discutimos problemas que nós temos e algumas soluções para esses problemas que nós achamos. E o presidente Hugo, então, entendeu, se sensibilizou com o nosso pleito e ficou de conversar com o relator e também com o colégio de líderes para tentar, então, dar esse prazo de 30 dias. E o que nós pedimos é que tanto o Poder Judiciário fosse ouvido, os governadores, secretários de segurança, operadores de segurança pública, e também tentar fazer uma conversa prévia com o Senado, para que a gente tente sair com um projeto daqui que tenha aí sim uma tramitação rápida depois de acordado e que seja um projeto, que seja uma lei efetivamente, que venha ao encontro daquilo que a gente precisa para ajudar no trabalho da segurança pública. Esse pedido de adiamento que a gente ouviu aí na voz de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ele foi embasado, fomentado por outros governadores, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás. Não teve ali no momento o reforço de Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, que decidiu até não comparecer a essa reunião, mas depois, na quinta-feira, Tarcísio acabou dizendo que fazia sentido esse adiamento e que também faz sentido essa discussão com o Senado.
justamente para já construir um texto que tenha poucas modificações para frente. E aí queria que a gente entendesse um pouco esse cenário, Maria, dos governadores. Eles têm aparecido muito também como a união da direita, mas divergiram ali em um ponto, agora o discurso voltou ao normal. Como que a gente enxerga essa situação e até mesmo os governadores de direita estarem ali sendo recebidos toda hora por Hugo Motta, que deu a relatoria para o DERIT, né? Dá um panorama para a gente. Me preocupa um pouco, Bia, porque me parece aquele cenário típico de muito cacique para pouco índio. Veja, eu vou discordar de alguns pontos que as minhas colegas trouxeram aqui na mesa. O primeiro deles é quando a doutora Luciana falou a questão de derrota política. Eu acho que ainda é cedo a gente falar de derrotas políticas, porque justamente ainda vão ter muitas discussões pela frente, a própria extensão do prazo de aprovação desse projeto de lei. Não sabemos como vai ser o resultado final desse projeto, então ainda é cedo para falar se vai ser um tiro do pé na carreira do DERIT ou um tiro no pé no governo. E ambos os lados estão aí com os olhos grandes nesse projeto, e aqui eu incluo também os governadores. Eu acho que a Tânia também falou sobre a questão da gente falar sobre um distanciamento, ter mais tempo para discutir esse projeto. Veja, eu acho válido, só que a gente está sentado há um ano nessa discussão sobre a PEC da segurança e nada foi resolvido, justamente porque o consórcio de governadores, e com toda razão, porque os governos do estado têm sim que ser consultados e ouvidos, afinal de contas eles cuidam da polícia militar, que é um órgão importantíssimo no combate ali frente a frente ao crime, então eles têm que ser sim ouvidos, mas há um ano o governo federal está sentado na PEC da segurança pública, a mesma coisa também com a DPF das favelas, e aqui eu incluo também o judiciário, ou seja, faz um ano a morosidade da lei no Brasil não consegue acompanhar a rapidez do crime organizado. Porque enquanto está aí todo mundo se degladiando para ver quem é o rei, quem ganha na disputa e na narrativa de quem combateu a questão da insegurança pública, o crime organizado está aí muito bem organizado, obrigado, trabalhando em cima de tecnologias e andando muito mais rápido que o nosso legislativo brasileiro, que é extremamente moroso e lento, por conta de N razões, e uma delas é essa disputa pelo protagonismo. Respondendo à questão da sua pergunta, Bia, eu acho importante os governadores estarem envolvidos nesse debate, como eu bem falei, temos nomes de peso, aí pelo menos citamos 3 presidenciáveis, então que bom, eu espero que todos estejam aí dispostos a arregaçar a manga e pensar num projeto de lei que não acabe virando uma anomalia com um monte de ideias que são eficientes para o combate ao crime organizado, mas que também, na prática, não vão solucionar o problema. Então, eu espero que, de fato, arregassem as mangas pensando num Brasil, num combate à violência, num Brasil a longo prazo e não nas eleições de 2026. Mas estou sendo um pouco idealista. Diga, Lu. Também pediu a palavra sobre o assunto. O que eu entendo que é mais importante é que projeto, nós precisamos cuidarmos, debruçarmos sobre a pauta da segurança pública, sim, com certeza. Ninguém aguenta mais a situação do jeito que está no país, principalmente depois do que aconteceu no Rio de Janeiro e o que está acontecendo no estado de São Paulo. Mas tem que ser uma lei que ela cumpra, ela seja uma lei efetiva, uma lei que tenha viabilidade técnica, porque do jeito que ela foi colocada ali, afrontando a Constituição Federal, ela já nasce morta. Eu não posso ter uma lei cuidando de competência da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, quando você tem a Constituição Federal que lá determina quem é competente para quê. Caso contrário, a gente apenas vai ser mais um ativismo legislativo feito num momento aí, como já aconteceu no passado, quando teve Lei Carolina Dickmann, a própria Lei Maria da Penha, a lei não sei do quê, e aí as coisas tem no papel, serve para concurso público, para estudante de direito passar na OAB, que tem que decorar, e na prática não funciona em nada, Precisa ser feitas as adequações, os governadores têm que sim participar? Tem, mas não só os governadores. A própria polícia precisa ser ouvida, e ser ouvida dos dois lados, porque caso contrário, eu vou criar algo, vou colocar no papel e que vai ser apenas para ganhar votos, sim, nas eleições, porque nós estamos em eleições, não é nem mais, antes eu falava em pré-campanha, agora eu digo que é eleições independente de prazo estabelecido no processo eleitoral. Mas você sabe, viu, Lu, eu acho que esse é um problema do Brasil, eu concordo com você, eu espero que não se torne uma anomalia, que foi o que eu disse na minha fala, mas esse é o problema do Brasil. O Brasil é amplamente conhecido internacionalmente como um dos países com maior volume de leis. Temos leis para tudo e essas leis, elas se degladeiam entre si, ou seja, estamos repetindo a nossa
constituição social aí com esse debate e essa possível anomalia legislativa. Eu vou colocar aqui também uma outra declaração que surgiu no meio de todo esse debate. Vou primeiro ler a declaração, abre aspas. Olha, o crime organizado e o problema da segurança pública não vão ser solucionados do dia para a noite apenas com a aprovação de uma lei, por melhor que sejam as intenções, ou o melhor texto que contém essa lei, fecha aspas. O autor dessa frase não é uma pessoa qualquer. Trata-se do promotor Lincoln Gaquia, um dos maiores especialistas no Brasil no combate a facções criminosas. Ele que foi ameaçado pelo PCC e vive constantemente sob proteção policial. Gaquia cobra a maior presença do Estado nos territórios dominados pelo crime, além da integração entre as forças de segurança. Vou jogar para a gente falar melhor dessa frase para a Tânia, por favor. Essa frase é muito impactante, né? E eu acrescentaria, assim, que tem que ter investimentos. E parece que eu estou falando de maneira classista, corporativista, mas não é. Porque a gente vê no dia a dia das diversas polícias a falta que faz um recurso para coisas mais simples, como diárias dos policiais, indenização de sobreaviso. É que talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas, mas o efetivo, né, por exemplo, da Polícia Federal não é tão grande para a extensão do país, mas faz uma diferença danada, né, na repressão a crimes e, sobretudo, o destaque que tem tido em polícia judiciária, nas operações das grandes investigações. Mas, para que esses trabalhos sejam bem elaborados, bem concluídos, não basta o sangue que cada policial, cada delegado, cada agente dá ali no seu trabalho. Tem que ter realmente um investimento. Se você chegar num ponto que você fica 6 meses sem o pagamento de uma indenização de sobreaviso e o policial está trabalhando além do seu horário, você vai levar ao esgotamento de alguém que depois pode ter até um problema de saúde mental, um burnout. A gente vê muitos casos e isso chega a ser à beira do desumano. E falando assim, parece que eu estou exagerando, mas é a realidade até em outras profissões também. Mas é que no caso específico do policial tem a questão do sacrifício da própria vida, enfim. Então, tem que ter um olhar também para esse indivíduo que está lá trabalhando, fazendo investigação, deixando de ter contato com a família, de ter descanso, porque está indo em diversas operações, fazendo várias investigações complexas, muitas vezes sendo até pressionado por desempenho e tudo mais. E enquanto isso, todos disseram aqui, os criminosos estão lá em outro ritmo. Então, a gente viu essa operação do Rio de Janeiro, os caras tinham um drone e estavam ali jogando granadas em cima dos policiais. Então, a realidade, ela impõe muitas mudanças mesmo, e os investimentos, né, nos trabalhos realmente tem que acontecer. E isso não só na tecnologia como na estrutura, mas também um olhar para quem está trabalhando, né? E reposição dos cargos com concursos públicos e tudo mais. Inclusive, eu queria, a Alessandra, enquanto a Tânia falava, comentava aqui sobre burnout nessa área para os servidores, né? E sobre toda essa ótica que a gente fala bastante, inclusive, citando não só o burnout, mas problemas mesmo psicológicos e falta de atendimento psicológico para profissionais aí da polícia de diversas esferas, né, Alessandra? Isso mesmo. Como a Tânia estava dizendo, tem que olhar para a saúde mental dessas pessoas que estão à frente aí, né, desse trabalho que é desgastante, há um desgaste emocional e psicológico, porque eles investem, né, realmente o tempo deles no trabalho, porém o que é investido em cada um deles, né, na pessoa, no ser humano. Então, nós precisamos rever, né, tudo isso que envolve o trabalho, a carga emocional, a carga de trabalho também. Tudo isso tem que ser levado em conta. Além também, claro, ali do salário, né, que acredito que, não sei, no estado de São Paulo, eu sei que está defasado, nos outros estados também, né, Tânia? Há também essa questão salarial. Então, uma complexidade que nós temos que ver o todo, né, desse funcionário, dessas pessoas que estão aí à frente, se desgastando emocionalmente, estão aí enfrentando esses criminosos, só que o que está sendo investido, né, para a segurança emocional da sua saúde mental, na sua qualidade de vida. E aí, Maria, também vou jogar para a gente ainda falar do Gaquia, para você, tem uma outra frase dele interessante, que o Brasil precisa debater, se quer uma legislação de guerra em tempos de paz. Nossa, sim. De fato, vivemos isso, né? Dados já comprovam 30% do território brasileiro hoje as pessoas estão
sob o crivo do crime organizado. O crime organizado, eu sempre digo isso aqui, se fosse uma empresa, seria uma das que mais lucra no Brasil, com cerca de receita que se sabe de 60 bilhões de reais, fora que está presente em mais de 20 países. Ou seja, também uma multinacional. Exportamos produtos de qualidade, não é mesmo, Brasil? Sendo muito sarcástica aqui para os nossos ouvintes. Mas, de fato, e aqui, Bia, eu destaco que o papel da inteligência nesse momento que a gente vive, ouvindo alguns especialistas falarem e até próprio mencionar aqui os casos no combate local. O crime organizado, ele está nos locais. Quem é que compra ali? É o local. Por exemplo, a própria GCM, e destacar o papel da municipalidade nesse contexto, né? A GCM, que agora teve a questão do debate de virar polícia ou não, de qualquer maneira está ali nas investigações com a troca do tráfico na Cracolândia, que também cessou a Cracolândia. Enfim, a questão do local no combate às operações. Então, é desenvolver um plano de inteligência que incorpore todos os nossos entes federativos, do municipal ao estadual, ao federal. E também aqui mencionar a questão da Operação Carbono Oculto e como uma operação também de inteligência e investigativa funciona para a gente conseguir ali ver o tipo de refinamento que o crime organizado chegou e combater, de fato, os bambambãs do crime, as cabeças do crime, quem está lá no helicóptero, na Faria Lima, porque esses daí são os cabeções que conseguem pensar estrategicamente. Veja, o crime organizado já está diante de nós, já vivemos 30%, já faz parte de muitos do comércio legal que a gente nem faz ideia que é. E olha, no meio de todo esse impasse político que a gente está citando, de declarações e opiniões diversas, uma cidade do interior aqui de São Paulo vive literalmente no fogo cruzado entre facções. Rio Claro, que tem cerca de 200 mil habitantes, tem sido palco de disputas entre o PCC e o Comando Vermelho. Neste ano, de janeiro a setembro, a cidade teve 24 assassinatos, 26% a mais que no mesmo período do ano passado, e uma taxa de homicídios quase 3 vezes maior do que a média do estado de São Paulo. Inclusive, eu de férias semana passada em Fortaleza, ouvia dos moradores a seguinte frase de todo mundo que eu pegava, transporte por aplicativo, outros servidores que eu conheci, que lá eles estão sentindo esse terror na pele. Eles falam que Fortaleza e, no geral, o estado do Ceará estão sentindo ali a guerra entre pelo menos 3 facções diferentes. Me lembrei desse relato agora da semana passada, então, nas férias. Aí, Lu, queria comentar um pouco com você. Também a gente está falando da situação política, mas tem a situação da população que vive ou sob uma facção só, ou pior, nesses casos que a gente citou agora, né? Sobre esse medo ali de como lidar com uma situação como essa. A cidade específica de Rio Claro, ela não tinha até então um líder de uma das facções naquele local. Então, ela se tornou um ponto estratégico tanto para o PCC quanto para o Comando Vermelho. E a principal vítima ali, quem é? São a população, são as pessoas que residem no local. Eu resido numa cidade do interior, onde, anos atrás, nós podíamos dormir com as janelas das portas abertas, das casas, as janelas e portas. Hoje, nem num condomínio de alto padrão, que tem aí uma das principais empresas de segurança do país, que é administrado por israelenses, você tem segurança. Eu posso falar em causa própria, porque houve dentro da minha casa um arrastão que envolveram 4 ou 5 casas, com 14 homens armados com fuzis AR-15 que entraram nas residências, renderam mulheres, crianças. Então, você não tem lugar nenhum. Aí você vai para uma cidade do interior um pouco mais afastada, onde você não tem lá um posto da Polícia Federal, você não tem talvez uma guarda municipal tão efetiva, que sofrem, que são os que menos recurso têm no nosso país. A própria Polícia Militar, então não tem uma fiscalização, eles não conseguem controlar. Hoje você pega o crime organizado, tem drones. A polícia, dependendo da cidade, não consegue ter uma arma de baixo calibre. Como que ela vai para o fronte com essas pessoas? Então a gente vê hoje a população acuada, a polícia local acuada e o crime organizado crescendo. Então, nós precisamos o quê? De 20 anos para conseguir se equiparar? Agora, o desvio de dinheiro nós temos aí 1000 situações sendo divulgadas na mídia aí de atos de corrupção, sendo que esse dinheiro poderia ser investido em educação, investido em saúde, investido na própria polícia, porque o policial tirou a farda e ele vai para casa.
Ele tem medo de ser abordado na rua, ele tem medo de andar com a farda dele na rua. Um promotor de justiça, quando se aposenta e ele é ameaçado, ele não tem escolta depois. Um juiz, a mesma coisa. Um delegado federal, piorou. Então, assim, o salário não é condizente com a segurança do próprio agente público ali na defesa. Foi falar da questão psicológica desses agentes. Gente, imagina você sair de casa e deixar a sua família sem saber o que volta. As imagens lá do Rio de Janeiro de policiais, de delegados feridos, gravemente feridos, é de cortar o coração. Eles caíram numa verdadeira emboscada. Então, assim, nós precisamos sopesar quem é que, nesse momento, merece respeito. É a população? É a polícia, junto com a população? Ou é a bandidagem? Porque a bandidagem tomou conta do país. E concordo com a Maria quando ela fala que os bandidos estão na Faria Lima. Eu já falei aqui em outros programas que nós começamos lá com os contadores e advogados aliciados que assinam contratos sociais para abertura de empresas para lavagem de dinheiro. Então, de novo, nós temos compliance que precisava ser aplicado no país que não é aplicado, nós temos um governo aí que mandou hoje, teve uma decisão que, com todo respeito, uma delegada que é casada com um faccionado, lá, dono de uma facção, vamos dizer assim, foi autorizada a assumir o cargo. Então, desmoraliza a própria categoria da polícia. Bom, e como a gente estava debatendo há pouco, a equiparação das facções criminosas com organizações terroristas foi retirada por derrite do PL Antifacção. Mas o que acham os brasileiros da proposta de igualar os crimes desses grupos? Bom, 73% deles acreditam que as facções e milícias devem ser consideradas terroristas, enquanto 20% acham que não devem. E ainda, em outra análise, 86% avaliaram que a polícia prende bem, mas que a justiça solta porque a legislação brasileira é fraca, dados, então, de uma pesquisa que a gente colocou aí na tela para vocês. Aí vou chamar a Alessandra, que também estava agora há pouco já sinalizando que queria falar. Alessandra, analisa um pouco para a gente essa pesquisa também. Então, a população quer medidas mais duras? Dá para a gente entender isso? Pela pesquisa, sim. Porém, como eu disse, essa questão do rótulo também dizendo que essas comunidades é de território terrorista também trazem consequências danosas ali, psicológicas, para quem convive, para quem é da comunidade, certo? Então, mas eu gostaria também de falar sobre o que a Luciana estava dizendo, sobre as comunidades, as pessoas, a população. Isso gera um trauma coletivo, que a gente chama, porque ali afeta até a economia dessa cidade, né, das comunidades, da população. Por quê? Porque sem saúde mental não há produtividade. Isso é certo. Então, as pessoas, elas começam a se isolar, a se cooperar menos. Então, e isso afeta a produtividade delas, porque isso pode gerar até o TEPT. Se vocês não sabem, é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é uma evidência que acontece com essas pessoas que estão vivendo sobre violência, com medo e ansiedade, gerando esses transtornos. Então, é algo que a gente tem que falar sobre a questão da saúde mental também, porque isso afeta como um todo, todos nós, né? Todas essas pessoas que estão aí, tanto em comunidades, como também em Rio Claro. O que nós estamos vivenciando hoje é muito sério nesse país. Maria, o que dá também para a gente tirar dessa pesquisa? Se a gente coloca ali que tem um percentual maior das pessoas a favor, né, de igualar, e agora a gente tem essa retirada por parte do relator, será que a gente consegue fazer uma relação do Congresso? Os governadores estão ouvindo ou não a população? Ou é momento ou não de ouvir a população nesse sentido? Precisa de um especialista? Sim. Você sabe que essa pesquisa também me lembrou uma pesquisa feita anteriormente, logo após a operação que teve no Rio de Janeiro, há 3 semanas atrás, que vimos todas as imagens e tudo mais, que a população aprovou a ação. Ou seja, a população brasileira clama por mudanças. Se os nossos governantes estão atendendo isso da maneira ágil e necessária, não sei, porque a população sente na pele. Minhas colegas na mesa descreveram aqui a situação do medo. Nós temos medo de sair de casa, então o crime, de fato, toma conta do Brasil e a situação está bem mais gritante do que a gente imagina, porque as respostas estão vindo muito demoradamente.
Eu sou a favor da gente rever essa questão da classificação de uma facção. A gente não tem nem definição na lei do que é uma facção criminosa, veja bem. Então, eu sou a favor da gente equiparar, sim, com organizações terroristas. Eu acho que é um debate válido. Países como a Colômbia e o México fizeram algo similar e conseguiram ali uma certa vitória em relação ao crime. Mas, infelizmente, o crime é um câncer e muito lucrativo. E não só no Brasil, como na América Latina, principalmente, o crime compensa. Então, é preciso que a gente tenha medidas duras. Por isso, a importância da gente equiparar ou pensar numa classificação que seja muito similar a uma questão terrorista. Porque, apesar de não ter motivação política, e aqui eu faço um adendo bem adendo, o Comando Vermelho surgiu como motivação política, tá? Então, aqui, só um adendo que eu quero dizer. Apesar de não ter 100% uma motivação política, mas gera terror no território. E gerar terror é o quê? Você consegue coibir agentes públicos a agir de uma maneira que não seria se não tivesse terror no território. Então, sim, Bia, eu concordo aí com 73%. Eu espero que, assim, nesse debate para esse PL das antifacções seja considerado o exemplo dos países que eu citei aqui e que a definição não se torne uma anomalia. Mas eu queria só finalizar a minha frase dizendo que o governo não quer que a gente classifique como o terrorismo. E está na hora da esquerda entender que as ações policiais têm sim o seu valor e precisam ser valorizadas. Tânia, para você, essa opinião da população, né, de que a polícia prende, mas a justiça solta, ela reverbera no meio também? É uma coisa que vem vindo da própria categoria também? Realmente, houve muitas mudanças legislativas que acabaram até dificultando que se fossem feitas prisões, por exemplo, preventivas. Então, tem tantos requisitos agora, isso foi naquele pacote anticrime, né? Teve tantas mudanças que até para você conseguir a prisão preventiva de alguém hoje já é mais complicado. E eu até estava, durante o nosso debate, que eu estava me recordando da Lei de Combate ao Crime Organizado, que ela foi fruto daquelas manifestações de 2013. Aquilo só andou realmente, só saiu do Congresso Nacional com aquele clamor popular, aquelas pessoas lotando as capitais, as cidades, e principalmente Brasília, reivindicando que fossem feitas leis que efetivamente auxiliassem no combate à corrupção naquela época e ao crime em geral. E vejam que hoje já o problema, né, que está mais envolvido nesse clamor não é relacionado à corrupção, mas agora o foco é a violência, as facções, lavagem de dinheiro, né? A corrupção também existe, porque há agentes públicos que se envolvem com as facções. A política, muitas vezes, não estou demonizando a política, mas muitas vezes há, né, como até conversamos aqui antes de começar o programa, há também, com a mudança, a flexibilização que fizeram da lei da ficha limpa, há uma abertura muito grande para entrarem pessoas que acabaram de sair do cumprimento de pena para poderem se candidatar. Então, tem diversas situações bem complicadas, né? Agora, essa questão realmente é o clamor popular, as pessoas estão impactadas com tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Como se fosse a ponta do iceberg de tanta coisa que as pessoas estão acumulando aí com esses assuntos. Mas aí tem que ter cautela também, porque é o que eu falei, se a gente mudar uma legislação e acabar causando uma instabilidade, uma insegurança jurídica, isso daí pode causar até revisão de execuções da pena e ao invés de você conseguir encarcerar e punir aqueles que estão realmente cometendo crimes muito graves e são cabeças de organizações, você causa até uma instabilidade jurídica, que depois ele faz alguma delação, alguma coisa e é solto de maneira rápida ou arruma uma nulidade. Então tem que ter muito cuidado da maneira como vai redigir isso. E esse que é o problema de soltar um pacotão de 40 páginas, depois muda um pouquinho e tal, lógico, com todo respeito a quem está trabalhando com foco nesse assunto, mas tem que ouvir todos os atores, e não é tanta gente assim. Então, assim, tem muita gente com conhecimento profundo que pode auxiliar, né, na construção desses textos. Então, é importante a gente olhar a história mesmo, olhar para 2013, o que aconteceu quando a população estava totalmente insatisfeita com as leis, com o trabalho dos parlamentares, principalmente, mas isso não justifica produzir um resultado ruim. Naquela época, saiu uma lei muito boa, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que auxiliou muitas investigações, deu ferramentas poderosíssimas para as investigações pelos delegados de polícia. Luciana, para a gente fechar esse tema, queria te perguntar também sobre uma crítica, uma possibilidade que vinha sendo feita a esse projeto, pelo menos a equiparação, de possibilidade, inclusive, de intervenção norte-americana, dependendo do que mudasse aqui na legislação, né? A população, ela quer que seja aprovada como terrorista. Só que
uma vez sendo classificado como terrorista, estaremos sim sujeitos a intervenções internacionais e tanto se foi falado nos últimos tempos sobre soberania, nós vamos abrir uma possibilidade, uma lacuna, para que amanhã haja uma interpretação lá por parte dos norte-americanos, lá do presidente Donald Trump, que aqui no Brasil, como acontece na Venezuela, é um país que é coberto a terroristas. E aí a gente vai colocar não só os terroristas traficantes, essas pessoas faccionados, essas pessoas que compõem a máfia na mira dos norte-americanos, como também a população. Nós não podemos agirmos no impulso de querer mostrar, nós temos um tipo penal, uma tipificação penal nova. Foi muito bem colocado aqui pela doutora quando ela falou do pacote anticrime. O pacote anticrime foi aí muito bem colocado, elaborado. A gente pega lá o artigo 3º, por exemplo, 3º-A, se me falha a memória, que trata do juiz das garantias. O juiz das garantias não foi implementado por falta de estrutura no Poder Judiciário, através de juízes concursados, para atuar ali. E uma das funções, eu escrevi uma tese sobre o juiz de garantias, uma das minhas críticas é o seguinte: o juiz de garantias ele pode servir para acobertar gente criminosa, réu primário, que vai lá preso pela primeira vez, que não vai ficar encarcerado e ser colocado na rua. A mesma coisa pode ser feito aqui. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa tipificação nova aí, que pode trazer, sim, problemas futuros. Perguntei sobre a possibilidade aí de uma intervenção até, e Maria, que adora falar dos Estados Unidos, já levantou a mãozinha. Então, Maria, rapidinho antes do intervalo. Eu mandei aqui um WhatsApp pro Donald Trump, brincadeira. É o seguinte, brincadeiras à parte, eu acho que esse é um medo válido, doutora Luciana, mas eu acho que ele não deveria ser o principal escopo do debate. Vocês são advogadas e vocês entendem. As leis, elas são móveis, elas se adaptam às demandas que a sociedade vive naquele momento. Então, se a gente tem definições de 2016, ou seja, cerca de 10 anos atrás, de 10 anos para cá, as coisas mudaram muito. A gente não tem a inserção criminosa que a gente tem hoje em dia na sociedade. Atualmente, eu vejo que a situação ela é gritante, alarmante e urgente. Então, eu vejo que é preciso ter, sim, uma renovação na definição. Como eu disse, não tem uma definição na legislação de facção criminosa, então é preciso avaliar as circunstâncias. Claro que essa questão, a meu ver, tá? Essa questão, esse medo de uma invasão norte-americana é um populismo barato que querem vender para as pessoas temerem isso. Mas também não digo que é 100% mentira, porque foi o que foi feito ali na Colômbia nos anos 80 e 90, quando o DEA conseguiu ali ter operações muito eficientes e minaram as operações de tráfico em Medellín. Quem aqui não assistiu Narcos sabe o que aconteceu. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas para quando a gente for apontar esse medo que as pessoas estão tendo de uma possível invasão do Donald. Se ele vier, que venha em paz. Uma pesquisa Quest indicou uma leve variação nas avaliações da população brasileira sobre o governo Lula entre outubro e novembro. Na Quest, como aconteceu na sondagem, também na Paraná Pesquisas, Lula parou de melhorar e registrou um recuo dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Vamos acompanhar agora. A aprovação do governo caiu de 48% para 47%. A desaprovação subiu de 49% para 50%. 3% não souberam ou não quiseram responder. Em outro cenário, 38% dos entrevistados avaliaram o trabalho do presidente como negativo. 31% avaliaram a gestão como positiva. Já a avaliação regular ficou em 28%. Vou começar, então, rodando um pouco com a Alessandra, já para perguntar, então, a gente retoma aquele debate, né? Todos esses assuntos, quando eles surgem, eles mexem diretamente com a opinião da população sobre o governo. Tudo isso é sempre uma resposta bem rápida e direta que vem vindo, né, Ale? Sim, exatamente. Agora nós estamos vendo aí a desaprovação já um pouco mais, porém as pessoas, no modo geral, se sentem muito sem voz, muito vulneráveis a tudo isso, porque há tanta coisa acontecendo no país ao mesmo tempo, né? Então, é a questão da segurança pública, é a questão da política, é a questão do tarifaço, da economia, e quando mexe no bolso da população, e realmente
eu acredito que seja a parte mais vulnerável do povo brasileiro. Então, a gente está num momento realmente de muita fragilidade e vulnerabilidade. Acho que a gente está falando, né, Maria, dos dois assuntos, assim, como a Alessandra colocou, mais frágeis para a população, que a população mais sente. Bolso, dinheiro e segurança, né? Sim, exatamente. E, de fato, todas as pesquisas mostram há mais de um ano que a segurança já se tornou a maior preocupação do brasileiro. Já é sabido desde o ano passado, superando, inclusive, a educação e saúde. Inclusive, a educação tem saído entre as piores como título de preocupação. E já dizia o próprio Clinton e sua assessoria, né? Is the economy stupid? Traduzindo para o português, que é economia. O bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Queria destacar aqui uns dados sobre essa pesquisa também, Bia. A maioria da população, na pesquisa, informou que preferia que Lula não deveria tentar uma reeleição. E que um grande número, a maioria desses também, que mais pontuou, são os eleitores que não votariam nem em Lula e nem em Bolsonaro. E é isso que muitos dos estudiosos dessas pesquisas têm dito, que tem um grande espaço aí em 2026 para esse eleitor nem, que é o eleitor que está ali no meio do campo, que não sabe muito se vai para a direita, muito para a esquerda, que está mais preocupado com o seu dia a dia. E foi o que a Ale trouxe aqui. E o que é que mais se preocupa no dia a dia? Quando ele vai na farmácia e vê os preços absurdos dos remédios, o preço absurdos dos alimentos quando ele vai ao supermercado. Então, de fato, o jogo ainda está muito incerto de como vão ser essas eleições de 2026. Certamente, a polarização vai permanecer. Lula ainda é o único candidato viável na esquerda e o único que consolida como. Afinal de contas, ele, apesar de ter baixado a sua aprovação, continua à frente dos demais, que seriam seus contestantes. E a direita ainda tem chance de crescer. Muita água vai rolar. E espero que seja para melhor, que a gente consiga ter debates que discutam o Brasil em 2026 de maneira inteligente e respeitosa, que o que não foi visto nas últimas duas eleições, não é mesmo? Bom, e teve uma outra pesquisa divulgada na quinta-feira também, Quest, que continuou mostrando o presidente Lula à frente em todos os cenários, principalmente de segundo turno, mas que mostrou também uma queda ali bastante grande, uma diminuição no espaço que tinha Lula com outros possíveis candidatos em segundo turno. E aí cito Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro. Então Lula tem diminuído a vantagem em meio a esse embate da questão da segurança pública. Inclusive, durante a semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a falar sobre esse assunto, tem voltado a falar sobre união de governadores, sobre 2026, algo que estava ali mais de canto, e disse, inclusive, que é preciso montar um time para o ano que vem, para as eleições. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos acompanhar. A eleição de 26 falta muito tempo, eu acho que a gente tem que viver o mandato. Eu acho que o gestor tem que gostar de ser gestor. Então, primeira coisa, a gente não para um minuto com um time pensando, puxa, e a eleição do ano que vem? Vamos fazer isso, que vai ter uma repercussão eleitoral. Quando a gente pensa na eleição de 26, a gente tem que mobilizar um time que pense e seja apaixonado por Brasil. O mais importante agora é a gente construir um projeto de Brasil que esteja calcado em pilares como o Paulo colocou aqui. Porque aí, independente do condutor, isso deixa de ser o mais importante, nós vamos ter sucesso. Nós temos o melhor povo, nós temos a melhor gente, nós sabemos o caminho. O que está faltando para a gente acertar? O que está faltando para a gente dar o salto que a gente merece? A gente tem que dar o salto de inovação, a gente tem que dar o salto de educação, a gente tem que trazer a novidade para o Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai organizar esse grupo e nós vamos apresentar esse projeto para o Brasil e esse projeto vai ser bem sucedido, vai ser vitorioso ano que vem, que é o que o Brasil merece. E ainda nisso de trazer novidade, o governador de São Paulo continuou falando sobre esse assunto durante a semana, inclusive questionado sobre os resultados dessa pesquisa Quest, que mostram, então, essa pausa ali no crescimento de Lula, da popularidade, também nesse recuo ali da vantagem sobre os nomes de direita. Tarcísio relembrou que o governo do PT, o governo Lula, está à frente já do país há alguns anos consideráveis. Ele citou ali 20 anos, pulou algumas outras figuras, né, que foram eleitas durante esse tempo, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ou até mesmo o tempo ali em que Michel Temer permaneceu à frente do Palácio do Planalto, por exemplo, mas diz que há 40 anos o Brasil pensa e fala de Lula e que, como a segurança pública chegou nesse ponto,
Para Tarcísio, isso demonstra, e abro aspas para as palavras do governador de São Paulo, a incapacidade da esquerda de lidar com o tema da segurança. Então, ele disse que a população sabe que não vai haver nenhum tipo de resposta nesse tema a partir dali. Ele também foi questionado a partir disso como ele vê essa diminuição dessa vantagem de Lula nas pesquisas e uma melhora do nome dele mesmo, Tarcísio, que vinha dizendo até então, tinha recuado bastante e vinha afirmando apenas a posição na reeleição ao governo de São Paulo. A gente também tem um trechinho dessa fala, vamos ouvir. Isso aí não estou nem pensando nisso, sinceramente. A eleição está muito longe e a gente está focado no trabalho aqui em São Paulo. Mas aí chamo a atenção, né, de que o governador não afirmou, ele falou, está focado em São Paulo, mas não afirmou, sou candidato à reeleição, como fez outras vezes. Então são pequenas ali mudanças de discurso, já chamo até a Luciana para comentar esse assunto com a gente. A gente pode ter ali, então, uma nova reviravolta, Lu. A gente tinha ali a direita mais à frente no começo do ano, no meio com o tarifaço e com outras questões de condenação do ex-presidente. Isso mudou de figura, agora parece que a gente caminha para esse novo desenho, é isso? Eu acho que a direita finalmente encontrou o caminho que ela deve seguir. Lula tinha no segundo turno, na última pesquisa, 45%, agora 41%. Tarcísio tinha 33%, agora cresceu para 36%. Ou seja, dos 4 pontos percentuais que o presidente Lula perdeu nas pesquisas referentes ao segundo turno, 3 foram destinados ao Tarcísio. Por mais que o governador fale que ele não é presidenciável, que ele não é pré-candidato, que ainda é muito cedo, eu venho batendo nisso aqui faz tempo. Tarcísio é o principal nome. A direita, Caiado, Ratinho, todos sabem, Michele, que nós precisamos ter um nome. Nós temos aí um crescimento, sim, eu acredito que esse crescimento vai prosseguir, porque não temos picanha, temos café a R$50 o quilo, em média. Nós temos um alto índice de desemprego, que pese ter falado que no mês de outubro houve um leve crescimento. Nós não temos segurança, resultado do que aconteceu no Rio de Janeiro, resultado do que está acontecendo em São Paulo, capital, e no interior de São Paulo. E olha que São Paulo é um dos estados que mais tem feito pela segurança pública. Então, o presidente Lula não vai conseguir se manter. A esquerda é uma esquerda de 40 anos no Brasil, com um único nome que não tem sucessor. Tentaram uma aproximação, Tabata do Amaral, o governador lá do Nordeste, do Recife, prefeito do Recife, tentaram lançar alguns nomes aí da nova geração que ninguém vingou. E a direita, ao contrário, vem crescendo. É Tarcísio, é Ratinho, o próprio Caiado ali, que fica ali, que a gente não entende muito bem que lado que ele está tocando, mas a gente tem Nicolas, a gente tem inúmeros nomes. Tem Romeu Zema, que faz um governo lindo no estado de Minas Gerais e que se posicionou muito bem nas pesquisas, não deixando nada a desejar no segundo turno em relação ao Tarcísio. Então, o fato é, a esquerda no Brasil, se a direita souber trabalhar direitinho, os possíveis presidenciáveis, vai caminhar para o seu fim. Porque com a saída do presidente Lula do governo, que consta com mais já de 80 anos de idade, não tem sucessor. Ou seja, a tendência é acabar esse monopólio do Planalto, que para mim isso é um monopólio, que parece que tomaram conta de lá. Quando a gente escuta falar, né, pobreza energética, eu queria entender de onde saiu essa terminologia, porque não existe, né? Então a gente bastasse pobreza alimentar, vulnerabilidade na saúde, agora fala em pobreza energética, ou seja, mostra-se qual é o nível dos nossos governantes, quem está à frente de uma nação que sempre foi vista como uma nação em amplo crescimento e que está indo cada vez mais, sabe-se lá Deus, para que caminho e qual é a crise que nós vamos enfrentar no futuro. Agora, Maria, antes de eu rodar com as meninas no próximo assunto, queria te fazer mais uma pergunta ainda sobre especificamente o Tarcísio e essa desconversa aí ainda sobre presidência. Apesar disso, nas últimas semanas ele começou a mexer os pauzinhos para contratar um marqueteiro para a campanha, que deve ser Pablo Nobel, que fez a comunicação da campanha dele lá em 2022. E aí o que eu ouvi é que tá da seguinte forma: a princípio é uma campanha para reeleição, mas tudo pode mudar. Então também isso com essas falas que a gente ouviu agora há pouco, esse discurso de novo ganhando mais força contra o presidente Lula,
podem significar que tem alguma coisa vindo por aí, né? Certamente, eu acho que o campo está aberto. Como eu falei agora, a direita está muito ampla, o bolsonarismo vem perdendo força, o que significa que quem ganha força são os governadores aí presidenciáveis. Então, o Tarcísio, de fato, concordo com a Lu, ele é o nome mais forte dentre esses governadores, é o nome que tem mais destaque nacionalmente falando, está aí com uma influência extremamente alta na pauta do momento, que é a segurança pública. Lembrando aqui, o Derrite é secretário de quem? Do Tarcísio. Então, se o Derrite fizer, sim, um bom trabalho, isso vai ser pontos para o Tarcísio. Então, ele está aí fazendo um bom trabalho, estrategicamente falando. Muitas pessoas falaram que ele tinha se desgastado, outros lá, mas eu vejo com muitos bons olhos a posição que ele tem tomado, também uma posição de cautela, para, inclusive, não queimar cartucho logo na largada, porque a gente sabe como está sendo o ambiente político, está muito inflamado e muito nocivo. Então, ele está aí com cautela, avaliando as possibilidades, lembrando também que dentre os presidenciáveis que eu falei aqui, dos governadores, Tarcísio é o único que tem aí o direito à reeleição. Portanto, ele tem muito mais a perder do que a ganhar se ele for à presidência. Então, ele tem que pensar com muita cautela mesmo. Bom, olha, para a gente virar um pouco a página, a Arábia Saudita virou o principal obstáculo a uma das principais metas do Brasil como anfitrião da COP30, estabelecer um plano factível e realista de transição energética. O país, que é um dos líderes na exploração de petróleo, não quer avançar em novos acordos e alega que já há planos estabelecidos na área de energia, apesar da falta de metas claras para reduzir o uso de combustíveis fósseis. A COP só toma decisões por consenso, ou seja, se todos os participantes aprovarem a medida em debate. Na outra ponta está a China, que vem liderando a transição energética em veículos elétricos e é uma das maiores produtoras de placas solares. A COP ainda dura alguns dias, a gente vai seguir acompanhando, né, por aqui. Aí chama um pouco a Alessandra para esse debate, para a gente falar um pouco disso. Apesar dessas dificuldades de negociação, né, Alessandra, é um assunto que também mexe então com todo mundo, também mexe com a população, movimenta o país de modo geral, né? Com certeza. Então, tudo que envolve essas incertezas, que mexe com o bolso do brasileiro, mexe também com as suas fragilidades e vulnerabilidades, né? E aí, realmente, mais um assunto para as pessoas se preocuparem. E aí, trazendo tensões, ansiedade, medo, vulnerabilidade. E é isso que o povo brasileiro tem sentido aí na pele, né? Pois é, Luciana, e como que você vê essas negociações, então, que estão travadas por enquanto, aparentemente? O comportamento deles é normal. Eles vivem o quê? Com base na exportação de petróleo. Aí aparecem os chineses que estão investindo em energia limpa, energia alternativa, que estão dominando o Brasil. Nós temos uma rota bioceânica em Campo Grande, Peru, sendo construída para quê? Para atender os chineses. Então, é um toma lá da cá. Eu não quero a China como sendo o principal produtor de energia limpa, através de carros elétricos, porque eu vou perder aqui com a minha produção de petróleo. Então, eles já tiveram um comportamento anterior, acho que foi na COP19, do mesmo sentido. Não aprovaram e não vão aprovar. Então, ou seja, é uma guerra que vai ficar, não vai ser aprovado texto nenhum, porque não vai ter apoio deles. Conclusão, mais uma vez, mais um ponto de insucesso num país que cedia uma COP com pobreza energética. Essa é a realidade do nosso país. A Maria também queria comentar esse assunto das negociações paradas, né, Maria? Eu queria comentar bem brevemente essa posição da Arábia Saudita, bastante esperado, afinal são dos maiores exportadores de combustível fóssil, e apenas destacar que apesar da gente estar debatendo essa agenda de transição verde há mais de 20 anos, 30 anos, COP30 significa que há 30 anos existem essa conferência das partes da ONU, ainda estamos presenciando uma maioria gritante de combustíveis fósseis. O que eu quero dizer hoje é 80% da matriz energética que circula no mundo é de combustível fóssil. E há 50 anos atrás, você acha que mudou muito? Era 84%. Ou seja, a Arábia Saudita tem todo o motivo para conseguir aí tentar manter a sua hegemonia nessa exportação, porque afinal de contas, se der ruim, ela vai perder muito dinheiro, cerca de 80% da matriz energética.
Bom, e para a gente caminhar para o fim aqui do Linha de Frente, vamos mudar um pouco de assunto e falar da saúde do paulistano, que está na emergência. Isso é o que revela uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, que fez um raio-x a partir de mais de 5.000 pesquisas na cidade. Acompanhem esses dados. 1 em cada 4 adultos tem pressão alta e 11% tem diabetes. 2/3 da população da maior cidade do país estão acima do peso ideal. A saúde mental também não vai bem. 17% dos paulistanos sofrem com problemas como ansiedade e depressão. E um fator poderia ajudar em todos esses casos, a atividade física. No entanto, só 45% admitem que se exercitam pelo menos uma vez por semana. Eu acho que vou começar essa rodada até perguntando quem se exercita pelo menos uma vez por semana. Tânia, você se exercita uma vez por semana pelo menos? Sim, consegui sair do sedentarismo fazendo pilates 3 dias na semana e quando dá tempo eu faço outras coisas. Muito bom. Maria, tá como aí pra você? Eu me exercito pelo menos sim uma vez por semana e eu busco fazer mais que uma vez por semana. Eu recomendo muito. Luciana. Diabética nem um dia da semana. Nem um dia da semana. Eu tento 3, gente, mas nem sempre é possível. Quinta-feira, por exemplo, é um dia que eu nunca consigo fazer nada. E aí, Alessandra, a gente falou, inclusive, né, aí em temas bastante sérios, como esse da saúde, a gente falou sobre se a gente cuida da parte psicológica dos profissionais como um todo, tem que ter essa atenção no campo profissional, mas a gente precisa conseguir conciliar isso no dia a dia, também pensando no profissional, né? Com certeza. Agora, interessante, Bia, você trazer esse assunto aí para a gente finalizar, porque nunca se falou tanto em saúde mental nesse país, tá? Nunca se falou tanto sobre burnout, depressão, propósito, autoconhecimento, porém, em contrapartida, nunca se teve tantos casos de afastamento de trabalho por também depressão, ansiedade, burnout. Então, há aí muita contradição, né? Nós estamos realmente numa era onde falando muito sobre saúde mental, mas, em contrapartida, quase ninguém fazendo, porque a atividade física tem a ver com saúde mental. E você não perguntou, mas eu faço atividade física quase todos os dias, 5 vezes na semana, de segunda a sexta, porque se eu não faço o que eu falo, então eu sou o quê? Dizem vocês. Não dá pra gente usar que ele faça o que eu digo. Como alguns políticos, falo, não é verdade? Né? A gente tem que pregar, falar aquilo e fazer, né? Dar o exemplo, porque palavras já tem até um ditado, arrastam, mas palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Então, atividade física tem a ver com saúde mental, sim, e nós temos que cada vez mais falar sobre isso, fazer a prevenção, a intervenção, porque realmente está aí os dados e até 2030 estima-se que isso aumenta e que a depressão vai ser o maior causador de afastamento no trabalho no Brasil. Dica importantíssima, então, da nossa psicóloga aqui nessa reta final do Linha de Frente. Sigam os exemplos das meninas, estão no Pilates, começaram a se exercitar 3 vezes por semana. A gente sempre tentando as atividades físicas diferentes. E, por favor, acompanhem a gente também. Já faço convite na semana que vem, 6 horas da tarde, tem bancada feminina do Linha de Frente por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela de vocês, meninas, e até o próximo sábado. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.